Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Beatriz, Community Manager aqui do 55 Lab, esse lugar de onde a gente está gravando. E aqui a gente acredita que compartilhar e colaborar sempre geram muito mais negócios. E é por isso que no quadro do Elas Empreendem 55 eu trago uma empreendedora para contar, né, sobre sua história, sua trajetória. Mas hoje eu trouxe duas empreendedoras, Karen e Letícia. Meninas, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Bom, gente, aqui Karen e Letícia, elas são da Via Política, né? Então a gente veio trazer um pouquinho mais desse papo aí para vocês. Elas são sócias de duas empresas, né? A gente vai contar mais um pouquinho aí, mas é a Métodos e o Elas no Poder. E é isso, meninas. Vamos começar então? Vamos. E aí, contem primeiro a história de vocês, né? Tipo, como que começou aí até vocês chegarem onde vocês estão hoje. Eu sou Letícia, eu sou cientista política brasiliense. Passei toda a minha graduação dentro do movimento Empresa Júnior, né? Tive muito essa pegada ao longo da graduação de empreender já, trabalhar com consultoria política e trabalhar com pesquisa. E a minha carreira profissional, assim, migrou muito para isso. Então, trabalhei com pesquisa, depois, saindo da graduação, eu entrei numa empresa, enfim, mundo corporativo, essa coisa, trabalhando com pesquisa. E nesse processo, eu contratava outras pesquisadoras para trabalhar comigo. E aí foi assim que eu conheci a Karen, que os nossos caminhos se cruzaram na pesquisa de opinião. Bom, eu me formei em Ciências Sociais pela FRJ no Rio de Janeiro. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, eu sou resendense, na verdade. E aí fui para o FRJ, para a capital, né, no Rio, fazer Ciências Sociais. E lá na FRJ não tem, né, essa coisa de empresas júniores e tal. Eu acho irado, assim, quando eu escuto falar que aqui na UNB tem. Não tive isso lá, mas sempre trabalhei com pesquisa, ganhei bolsa para ser pesquisadora, trabalhei em alguns núcleos lá de pesquisa na FRJ. Mas eu sempre tive um chamado para alguma coisa que eu não sabia bem o que era. Eu lembro que eu chegava nos meus colegas de graduação e falava: nossa, a gente devia muito abrir uma empresa, vamos trabalhar com isso, vamos fazer alguma coisa, gente. E o pessoal: não, eu vou fazer meu doutorado aqui, vou fazer meu mestrado e tal. E eu: não, galera, vamos abrir uma empresa, vamos pro mercado. Mas você só tinha vontade de abrir empresa, mas você não tinha nenhuma experiência sobre, zero conhecimento, mas eu tinha uma vontade. E aí, bom, não rolou, né? Ninguém gostou muito da minha ideia. E aí vim pra Brasília, vim fazer o mestrado aqui, né? Como eu já estava na academia, já era pesquisadora, foi o caminho mais fácil. Vim para a UNB, conheci meu orientador aqui e tal, e comecei a estudar comportamento eleitoral, psicologia política, entrei no mestrado, fiz o mestrado, mas ainda tinha uma pulguinha me incomodando. Eu falei: cara, é legal, eu adoro pesquisar, adoro estar na universidade, mas tem alguma coisa errada. Eu ainda não estou fazendo o que eu gostaria de fazer, preciso mudar, não sei o que eu quero mudar, não sei o que eu quero fazer, mas eu sempre tive empregos, tive outros trabalhos além do mestrado e tal. E sempre tinham regras muito bem definidas do que eu tinha que fazer e eu não gostava daquilo. Eu falava: cara, eu quero ultrapassar essa barreira aí, eu não gosto das regras que vocês colocaram, eu quero minhas próprias regras, quero montar uma coisa própria, mas nunca rolava. Aí comecei a trabalhar com a Letícia, eu fazia freela pra ela trabalhava numa empresa que fazia muita pesquisa, e ela me contratou meio que como freelancer, né? Então a gente começou a produzir pesquisas juntas, só que a gente trabalhava muito à distância. Então a gente só pelo telefone, hangouts, essas coisas e tal, WhatsApp. E aí um dia a Letícia falou: bom, acho que a gente devia se conhecer, né, pessoalmente, vamos conversar, vamos trocar ideia. Eu falei: não, com certeza, vamos marcar um café. E a gente foi no café, a gente começou a trocar ideia e tal, e a Letícia conversando comigo. Aí eu falei: eu tinha muita vontade de ter uma empresa própria, queria abrir um negócio próprio, eu não gosto de trabalhar para os outros, eu não gosto de seguir a regra dos outros, eu quero fazer uma coisa minha. E aí ela gostou da ideia, ela já vinha desse movimento de empresas júniores, né? E aí ela: pô, legal, e o que você precisa? Aí eu falei: eu não sou de Brasília e eu não sou empreendedora, eu não sei nada sobre isso, eu tenho só a vontade, o desejo. E aí ela falou: bom, então você precisa de quê? Você precisa de contato, eu não sei quem acessar, não conheço ninguém aqui, não sei como começar. E é isso. E aí, o que você pode me ajudar? Ela falou: bom, eu posso te ajudar com tudo isso que você não tem.
Que é justamente bem a questão do sócio mesmo, né? Que vocês se complementem ali. Exatamente, isso é essencial, Naquele dia a gente fez um pacto, assim, porque eu falei, olha, eu tô no emprego 8 horas por dia, eu já tava no momento da minha carreira, assim, que eu tava sentindo a necessidade de uma mudança. As pessoas perguntavam assim pra mim, o que você faz? Eu falava, eu trabalho com pesquisa. Aí eles, ai, que legal, é isso que você quer pra sua vida? Eu falava, não sei, eu tenho muita vontade de trabalhar com mulheres. E aí as pessoas, mas o que com mulheres? Eu não sei ainda, mas um dia eu vou ter uma ideia e eu vou trabalhar com mulheres. Mas eu quero trabalhar com gênero. Eu falava assim, essa pauta me chama, esse chamado que ela tinha também de ter algo dela, assim, eu tinha muito esse chamado do gênero. Mas eu não sabia exatamente quando que eu ia despertar, né? Eu tenho insight pra isso. Mas quando a Karen falou que iria abrir um negócio, eu falei, cara, esse é o step one, esse é o primeiro passo pra esse processo, né? Pô, ter uma sócia mulher, entendeu? Estar no mercado com uma empresa feminina já é atuar com gênero, não é mesmo? Porque a gente já ia ter que enfrentar uma série de coisas que eu sabia que viriam pela frente. Então a gente fez um pacto ali, ela tinha terminado o mestrado dela, eu falei, olha, então a gente vai entrar juntas nisso, eu vou ajudar com o que eu posso, já que eu tô 8 horas por dia dentro de outra empresa. Eu vou abrir porta, eu vou fazer contato, eu vou montar proposta e você vai nas reuniões, entendeu? Já que você tem um tempo livre. E nenhuma de nós pode aceitar promoção de trabalho ou trabalho. Porque foi o pacto, assim, eu falei, se aparecer uma promoção pra mim, tipo, dentro da empresa que eu tô, eu não vou pegar, porque a prioridade é fazer esse projeto decolar. Que eu achei muito legal vocês dizerem, porque obviamente deu certo, né? Porque senão vocês não estariam as duas aqui. Mas essa questão da sociedade, né? Porque é uma coisa muito difícil em empresa, a gente vê acontecendo muito, né? Às vezes até causas de morte de empresa, né? Por conta dos sócios se separando aí, né? Então é muito legal, porque vocês já colocaram umas questões, né? Então, tipo, não pode aceitar promoção, não pode aceitar emprego e tal. Que a primeiro momento, assim, pode parecer, mas que realmente são umas coisas necessárias, né? Que você vê pra uma sociedade dar certo, assim, né? Não existe como você construir uma sociedade com alguém se as regras não forem muito bem claras do que tá sendo discutido ali, de qual é o papel de cada um. Não tem como, com a expectativa, assim. Com a expectativa, porque, assim, a sociedade é um casamento, querendo ou não. Você tá ali abrindo um CNPJ, uma coisa com alguém, então, assim, tem que estar muito claro o que cada um vai fazer. E isso foi muito inteligente da nossa parte, de ter estabelecido lá no começo. Ela falou, então, ó, você vai ficar responsável por fazer as reuniões, fazer a prospecção e tal, e você não pode aceitar uma CLT. E aí a gente até brincava, CLT não, CLT. Era bem engraçado, mas assim, era isso, assim, o meu papel era aquele, porque eu não tinha emprego, ela estava empregada, e também também não é na loucura, assim, sai você do seu emprego, vamos meter o louco, não. Sim. E aí eu fiquei muito nesse papel, e o mais engraçado de tudo é que durante esse processo eu recebi algumas propostas de emprego, assim. Que eu tinha acabado de entregar minha dissertação, e meu orientador era bem conhecido aqui em Brasília e tal. E aí algumas empresas de pesquisa mesmo vieram atrás de mim, a gente queria, né, Teve uma que pediu indicação pra mim. Foi. Sério? Falaram assim, você conhece essa profissional, Karen? Eu conheço. Mentira! O que você acha dela? Eu Não contrata, ela é péssima. Eu não podia queimar o filme. Eu falei assim, cara, ela é boa, chama ela pra uma entrevista. Eu duvido que ela vai aceitar. Mas ela tá muito concorrida, não sei se ela vai aceitar boatos por aí. Já tá atolada de trabalho. E o salário dela é altíssimo. Nossa, ela é caríssima. Ninguém vai conseguir pagar esse salário pra ela. Mas rolou, assim, eu fiz algumas entrevistas e eu lembro que foi assim, foi bem difícil, porque eu fiz algumas entrevistas numa época que eu tava muito ruim de dinheiro. Porque empreender não é simples, principalmente no começo, é muito difícil. Você não tem cliente, você não tem dinheiro, você não tem nome ainda, você não tem, sabe, uma estrutura. Então, assim, foi bem difícil. E aí eu recebi alguma proposta que mexeu muito comigo, porque eu cheguei num ponto, a gente chegou, assim, do começo da empresa, que eu mandei uma mensagem pra Letícia e falei, Letícia, eu não tenho dinheiro pra sobreviver o mês que vem. Eu não tenho dinheiro pra pagar meu aluguel. Eu vou ter que pagar com meu cheque especial. E no outro dia o cara me ofereceu um emprego. Então, assim, você imagina, você tá nessa situação, o cara vai te oferecer um emprego estável, com uma grana que era legal, não era ótima, mas assim, pagaria minhas contas. E você tá ali no cheque especial, aquele momento eu falei, cara, é aqui que eu vou decidir se eu sou empreendedora ou não, porque é o momento. E esse é só um momento que é só quando você olha
tipo, olhando pra trás que você enxerga, né? Porque ali naquela situação você não consegue, né? Visualizar. Não consegue, mas eu sabia que eu ia me frustrar novamente. Eu tive outros empregos e eu sempre chego no ponto de, eu não gosto disso aqui, eu não gosto de seguir regra de outras pessoas. Eu quero fazer uma coisa minha, eu sempre fui muito criativa e eu preciso botar minhas ideias pra fora. Eu não consigo botar minhas ideias pra fora na empresa de outra pessoa. E aí eu cheguei lá e falei pro cara, então, é porque eu tô abrindo minha empresa própria, não vai dar e tal. E foi a primeira vez na minha vida que eu fui numa entrevista de emprego que eu não estava me vendendo. O cara tava vendendo a empresa dele pra mim. Olha! Isso nunca tinha acontecido na minha vida. Não, porque a gente tem uma área que trabalha com política e a gente tem uma área assim. E eu falei, caramba, esse cara, ele realmente quer me contratar. E eu vou negar isso daqui. E é muito sério o que eu tô fazendo. E eu lembro que eu saí dessa reunião, eu cheguei em casa e eu chorava muito. Tipo, eu deitei na minha cama e eu chorei muito, que eu falei, aqui eu tomei uma decisão que se não der certo no futuro, posso me arrepender muito de não ter aceitado esse emprego. Sim, mas total. Era o que eu queria fazer naquele momento, não tinha. Massa, exatamente. Massa demais. E nesse processo, então, a gente começou, né, o que coincidiu é que quando a Karen chegou nesse momento difícil, né, da vida dela, assim, esse momento financeiro, a gente tinha acabado de se conhecer. Geralmente as sociedades, elas surgem assim, ou porque as pessoas são muito amigas e resolvem trabalhar juntas, ou porque as pessoas trabalham juntas por muito tempo e resolvem abrir uma sociedade. Eu e a Karen, a gente não tinha nenhuma dessas duas variáveis. A gente não se conhecia. A gente ia ver 2 trabalhos juntos, a gente, vamos abrir empresa, vamos! E seja que Deus quiser. Então, assim, o nosso começo foi muito de aparar esta. Então, assim, a gente foi se conhecendo ao longo do processo e a gente foi se transformando. Então, acho que isso que foi muito legal, assim, eu e a Karen somos pessoas hoje muito diferentes de quem a gente era lá em 2017. E ela me transformou e eu transformei ela. Então, assim, a gente cresceu juntas, uma com a outra. Né? Não foi, assim, só a vida, né, ensinando. Mas foi a nossa interação, a nossa vivência juntas, as experiências que a gente passou, os perrengues que a gente passou, sim, entendeu? Total. E aí, como é que foi? Depois disso, você virou pra Letícia e falou, não tenho como pagar meu aluguel do mês seguinte. Por muita sorte, apareceu um projeto ali. Parece que toda vez que você tá empreendendo, quando você tá ali no fim da sua tentativa, no último suspiro, aparece alguma coisa. Eu não sei o que é isso, eu não sei. Mas aí apareceu um projeto, a gente conseguiu me segurar ali por mais 1, 2 meses. Mas aí a gente percebeu que, assim, o que a gente tá fazendo não tá funcionando. Ou o público que a gente tá tentando acessar não tá. Isso é uma coisa que é muito importante pra quem quer empreender, assim. Você tem que saber enxergar o momento em que a sua ideia não tá mais dando certo. Que é uma coisa, você fala da indicação do livro, é uma coisa que o Facundo Guerra fala muito naquele livro Empreendedorismo para Subversivos, assim. Ele fala, você tem que ter a humildade de perceber quando a sua ideia ela não tá evoluindo. E você tem que largar, você não é o crânio, a pessoa mais inteligente do mundo. Não é. Você pode, sim, criar ideias que o mercado não quer, que o mercado não vai comprar. E a gente percebeu, a gente tem algum problema. Não é o nosso produto, porque quando a gente entrega, as pessoas gostam muito. Então o problema não é o produto. Então qual é o problema? A gente chegou à conclusão, o problema é o público. A gente está tentando acessar um público que não está aceitando a gente. Vamos mudar o público. E aí ficamos pensando nisso, foi uma puta crise. E qual era o público? A gente estava tentando acessar um público que era de homens muito mais velhos que a gente, brancos, que estão na política há muito tempo e que não levavam a gente em consideração enquanto pessoas capazes. Mulheres jovens empreendendo na área de dados. Exatamente. Entendeu? A dificuldade que a gente tinha de se legitimar nesse espaço era muito, e a gente era um negócio novo, então não tinha portfólio. Então, assim, eu tinha minha carreira pra eu falar, mas, assim, os clientes que eu atendia eram de outra empresa, eu não podia botar eles no meu portfólio. A gente precisa de uma mudança de estratégia. E aí ficamos pensando nisso, e aí bate um pouco de, assim, você fica com uma autoestima meio balançada quando você percebe que a ideia que você botou no mercado, ela não funcionou. Ou que o público não aceitou. E aí eu fiquei, cara, pensando muito nisso, assim. E aí, um dia eu tava tomando banho e eu falei, vamos mudar o público, vamos vender pra mulher, vamos fazer um negócio pra mulher. Tanto eu e a Letícia somos mulheres, mas não só isso, a gente é feminista, a gente acredita na pauta. E a gente tava vivendo um momento social e político no Brasil que tava muito difícil para as mulheres. Ainda estamos, né? Assim, de retirada de direitos, né? De um embate muito forte da entrada da mulher na política. E a gente ficava, cara, a gente precisa atuar nisso. A gente precisa fazer um trabalho
mais profundo até pra nós mesmos, sabe? Então, só um parênteses, assim, esse foi o momento que aí vocês estavam na Métodos, né, que foi a empresa que vocês criaram ali, e aí na mudança de público foi onde surgiu Elas no Poder, né? Exatamente. Aí saí do banheiro do jeito que eu tava, botei uma toalha, saí assim, escorregando no piso de casa, peguei o celular e não mandei... posso perder essa ideia. Exatamente, não posso perder. Mandei vários áudios pra Letícia. Letícia, a gente vai criar um projeto que a gente vai usar a nossa capacidade de pesquisa e de estratégia e vamos eleger mulheres, porque a gente precisa botar mais mulheres. Esse é um trabalho que não só a gente vai fazer com mais vontade porque a gente acredita nele. Então a gente não vai fazer por uma mera busca de dinheiro, uma mera busca de pagar os boletos, a gente vai fazer porque a gente crê. E isso é muito profundo, isso mudou tudo. Toda vez que a gente conversava mais, que a gente tirava certo tempo para conversar sobre empreendedorismo de uma maneira geral, a nossa busca, enquanto métodos, né, tipo, eu sempre falava assim, cara, e a gente tem que encontrar qual que é a raiz da nossa motivação nesse negócio. Porque quando a gente encontrar a raiz da motivação no negócio, a nossa narrativa vai vir automaticamente. Então, assim, a forma como a gente se porta em reunião, o que a gente vender, a forma como a gente vende, tudo isso flui de uma maneira mais natural. E é isso que encanta as pessoas. As pessoas, elas compram ideias, elas não compram produtos, elas não compram serviços. E elas compram ideias de pessoas. Então, assim, ela é por uma empatia que ela tem por você, pela forma como você está colocando aquela situação. E aí, quando a Karen falou, cara, vamos montar um projeto para mulheres, eu falei, cara... perfeito, porque essa narrativa já tá na gente. E aí eu falei, finalmente, eu achei meu projeto de gênero. Finalmente eu vou trabalhar com gênero. Então, assim, eu falei, cara, é isso. Nem eu acreditava que em algum momento da minha vida eu ia conseguir profissionalmente atuar na área que eu gostaria. Entendeu? E assim, e desse jeito ainda, né? Tipo, tomando risco e metendo a cara, entendeu? E fazendo. Uma coisa que a gente pulou, assim, que eu acho interessante, que eu acho importante contar, porque nem tudo são flores, né? Que nesse processo que eu e a Karen, quando a gente começou a trabalhar juntas, eu tava 8 horas numa empresa e ela fazia os trabalhos no horário comercial, fazia as reuniões, etc. E o nosso acordo era, o dia que ela tivesse numa estafa de trabalho, que ela falasse assim, eu não aguento mais trabalhar. Aí eu falei, o meu compromisso é o dia que você chegar no seu limite, eu vou pedir demissão. E aí o que aconteceu? A empresa que eu trabalhava fechou a área de pesquisa e eles me demitiram. Nossa. Isso foi um baque. Então, assim, é uma coisa que, primeiro, que tem todo um estigma, né, em torno do profissional que é demitido. Então, eu passei por um momento onde eu questionei todo o meu profissionalismo, toda a minha capacidade. Porque você fica, poxa, eu nunca me imaginei dentro do perfil de um profissional que é demitido. Então, assim, eu fiquei abalada por vários dias, assim, eu brinquei com a cara, eu falei, cara, parecia que eu tinha terminado o relacionamento, eu ficava em casa de pijama, assim, comendo chocolate, assim, chorando, assim, tendo crises de choro uma atrás da outra, pensando assim, cara, eu sou realmente... Então, assim, é um processo de você se deslegitimar e desacreditar que, pô, a mulher já tem isso, naturalmente, entendeu? E com essa situação da demissão, me abalou muito. E a gente tendo essas dificuldades, esses enfrentamentos no mercado. Então, o Ela surgiu no meio dessa crise. Eu tinha acabado de ser demitida, a Karen estava com questões financeiras. Então, assim, as duas estavam numa crise. E aí veio Elas, e aí eu até brinquei com ela. Eu falei assim, nesse projeto eu vou investir minha indenização trabalhista. É aí que eu vou investir. Temos um primeiro investidor, eu mesma. Que massa! Então foi uma decisão que eu tomei, porque eu falei, daqui pra frente eu não vou aceitar emprego. Porque eu fui demitida, mas assim, outras empresas do mercado me procuraram, porque eu já tinha uma posição, né, profissional que eu tinha alcançado. Então assim, e eu recusei todas também. E eu ficava assim... Meu Deus do céu, aí era eu e ela assim, recusando empregos e, tipo, e o nosso projeto andando bem devagarzinho, gente, meu Deus do céu, eu quero que isso cresça logo, entendeu, pra falar, tá vendo como a decisão foi boa. Exato. Então assim, total. Eu acho importante, já que estamos falando de empreender, temos que falar dos com certeza, né, são picos e vales aí. Exatamente. Com certeza. Então, Elas no Poder hoje é uma ONG, né? Isso. Que vem trazendo... Vocês botam projetos aí para mulheres, né? Então, mulheres que queiram se desenvolver dentro da política. Exatamente. A ideia do Elas no Poder, então, a gente usa toda essa especialidade que a gente tem na área de pesquisa e de inteligência, de produzir inteligência a partir de dados, e a gente aplica isso em carreiras femininas. Então, as mulheres que procuram a gente são mulheres que querem entrar na política, querem ter uma carreira pública, mas não sabem nem por onde começar. Isso é muito comum, assim, porque não é esperado das mulheres terem esse tipo de posição, esse tipo de profissão.
Então elas têm uma vontade, e é como a gente estava no começo, eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa, não sei como, não sei. Então a gente aparece exatamente para ela assim, para te mostrar então como que você vai fazer para começar essa carreira, o que você tem que ter para isso, formação, a gente dá formação para mulheres, para elas entenderem como é o processo político brasileiro, como que o sistema funciona, porque também não basta a gente eleger mais mulheres que cheguem lá e não saibam o que fazer. Sim, total. Então a gente tem que eleger mulheres que também vão chegar lá e vão fazer um bom trabalho, senão a gente volta toda a pauta, né? Senão a gente vai ter um retrocesso. Então a gente faz esse acompanhamento da carreira política todinha da mulher, e isso com base em pesquisa. A gente produz pesquisas para essas mulheres, para que a gente faça uma coisa realmente concreta e inteligente. Porque assim, quando você não tem dinheiro e você tá do lado do oprimido, digamos assim, você tem que ser o dobro de mais inteligente para você chegar em algum lugar. E tem que ser mais criativo, mais inteligente. Então a gente cria essa rede, a gente faz esse acompanhamento para as mulheres pra gente conseguir exatamente produzir essas carreiras com base em inteligência, com base em estratégia, sabe? E aí o Elas atua dessa maneira. Muito massa. O diagnóstico que a gente fez é que a gente observou o seguinte: no Brasil a gente tem as cotas para as candidaturas, a gente teve até nas últimas eleições uma cota financeira, né, recurso financeiro sendo destinado para essas campanhas, só que isso não necessariamente garante que a mulher ela tenha condições de produzir uma campanha competitiva. Porque a gente olhou assim, ok, a cota ela garante que a mulher esteja em campanha. Mas por algum motivo, olhando o histórico de representação do avanço da representatividade feminina nos espaços, tá muito lento isso aí. Então, o problema não está sendo mais necessariamente só na cota ou só no recurso. O problema é que as mulheres não estão conseguindo vencer eleições. E por que elas não estão conseguindo? Porque as campanhas não estão sendo competitivas. Então a gente precisa ajudar essas mulheres a olharem a campanha com um olhar mais estratégico, inteligente. E para isso elas precisam de dado, elas precisam de planejamento, elas precisam de um time bem formado, elas precisam ter elas mesmas uma formação, um direcionamento de campanha. Então, o Elas, ele atua nisso. O diagnóstico a campanha precisa melhorar. Então, a gente vai ajudar a produzir campanhas melhores. Massa. Antes da gente entrar na indicação de livro, eu queria que vocês contassem um pouquinho a experiência, porque, pra quem não sabe, né? Aliás, na verdade, acho que muita gente aqui não, mas vocês participaram da campanha da Marina Silva, não foi? Sim. Então eu queria que antes da indicação do livro vocês contassem rapidinho como que foi essa experiência, pontos que vocês viram aí, positivos, negativos, o que vocês avaliaram disso. A campanha da Marina foi bem legal, porque assim, aí a gente teve aquela crise, criou o Elas. E assim que a gente criou o Elas, foi muito interessante. Quando você realmente cria um produto que tem necessidade, você vê a reação na hora. Uma semana depois da gente ter criado o Elas, a gente tinha 5 candidatas que contrataram a gente pra consultar na campanha delas. Então a gente ficou, né, a gente ajudava elas, fazia estratégia, fazia pesquisa, planejava a campanha direitinho. Então a gente ficou trabalhando com essas 5 candidatas. Só que a gente precisava de mais candidatas, porque o valor que elas pagavam era baixo, assim, né? A gente ainda não conseguia sobreviver disso. Então a gente, vamos procurar mais candidata. Vocês precisavam mais, tipo, financeiramente falando. Financeiramente falando. E aí a gente, vai ter um evento de lançamento de candidaturas femininas da rede. Que a gente foi convidada pra estar lá. E aí o que a gente fez? A gente fez um panfleto, a Letícia fez um panfleto. 4 horas. Demorou 4 horas pra fazer um panfleto no Photoshop. Era feio, o panfleto era feio, cara. Mas era o que a gente tinha, porque é isso, tipo... Meus amigos designers falaram assim, que legal, né? Quando eu mandei pra eles. Porque assim, nem feedback vale a pena, entendeu? Mas é o velho ditado, feito melhor que perfeito. Exato, então... melhor que perfeito. E aquele momento era isso, assim, a ideia tava na cabeça, a gente não tinha designer, vai desse jeito mesmo. Fizemos esse panfletinho meio, né? Fomos lá pra esse evento, aí a gente tá ali, né, sentadinha, esperando começar o evento, aparece a Marina, assim, andando, e a gente, caraca, a Marina Silva. A gente, Marina, corremos lá, Marina, eu sou a Letícia, ela é Karen, a gente tem um projeto assim, assado, entregamos um panfleto feio pra Marina mesmo. Aí ela olhou, que legal, meninas, e não sei o que, aí ela dobrou o panfleto e botou no bolso do casaco que ela tava usando. Só que ficou metade do panfleto pra fora com o nome Elas no Poder, do bolso da Marina. E ela ficou andando no evento com esse panfleto no bolso. E fez o discurso com o panfleto no bolso e a gente ficou, ai, que bonitinho. E aí o panfleto rodou e ele era muito chamativo. Apesar de feio, as cores dele eram muito presentes. E aí um dos coordenadores da campanha da Marina viu aquilo e falou, o que é isso aqui? Vou lá conversar com essas meninas. Conversou com a gente explicou o projeto pra ele. E aí ele falou, cara, é interessante, eu tenho 2 vagas na campanha da Marina, eu quero vocês 2. Que massa. E aí a gente,
é uma campanha presidencial, né? Uhum. E foi um issue, assim, a gente discutiu isso, a gente ficou, não, mas a gente tem 5 candidaturas, uma presidencial é grande, a gente ficou não vai dar conta de tudo, como é que a gente vai... Porque assim, a gente tava com muito receio de entrar num projeto grande e engavetar o Elas, entendeu? Então a gente falou, não, olha, isso tudo aqui vai fazer parte da trajetória do Elas, inclusive essa experiência. Quando você é cientista político, você tá querendo trabalhar com campanha e aparece a oportunidade de você entrar numa campanha presidencial de mulher ainda por cima, que tinha tudo a ver com toda a narrativa que a gente ia explorar naquela experiência, era uma série de testes pra gente pensar para as próximas candidatas que a gente fosse trabalhar. Então a gente falou, cara, não se recusa uma oportunidade dessa. A gente tem que entrar nessa campanha, a gente precisa ter essa experiência. A gente fez uma conversa com as nossas clientes, né? A gente falou, olha, a gente tomou essa decisão, vamos entrar na campanha da Marina. Até X tempo a gente vai estar trabalhando meio período lá, mas a partir de um momento, assim, tipo, se eu não me engano, uma semana antes de começar o período oficial de campanha, a gente já ficou full time na campanha dela. E aí a gente entregou os planejamentos de campanha que a gente tinha se proposto a entregar. Então a gente correu com eles. Da Marina? Não, das candidatas que a gente estava trabalhando. Porque assim, quando a gente começava a trabalhar com a candidata, o primeiro passo era ajudar ela a montar o time. Então assim, até entregar o planejamento, demorava um pouco, entendeu? Entendi. Porque tinha que montar o time, tinha que fazer aquelas reuniões de alinhamento, fazer diagnóstico, fazer SWOT da candidata, uma série de coisas, para depois entregar o planejamento. Então a gente correu para entregar o planejamento para todo mundo e falar, tá aqui o planejamento, vão executando, a gente tá aqui no WhatsApp, se precisar ligar a gente conversa no telefone, mas assim, acabou a disponibilidade para reunião, acabou aquele nosso contato ali mais próximo, sabe? E entramos na campanha dela, que foi, cara, uma experiência... Foi enriquecedora. Quanto tempo foi que vocês ficaram? A gente entrou em junho, se eu não me engano, porque eu lembro que foi bem na época do meu aniversário. Foi bem pertinho do meu aniversário. Ficou uns 4 meses, 5 meses, assim, na campanha da Marina. Mas foi um processo muito enriquecedor pra gente, assim, porque a gente tinha esse projeto, né, a gente queria já trabalhar com mulheres, e quando a gente viu uma mulher, poxa, da grandeza da Marina, né, em uma campanha presidencial e tudo que ela sofreu nesse processo, pra gente foi muito bom olhar tudo isso, enxergar tudo isso, refletir sobre tudo isso, até pra construir o nosso próprio projeto depois que a gente saísse dali. Então, assim, a Marina passava por diversas situações que candidatos homens não passavam, sabe? Então, assim, a Marina era muito menos explorada pela mídia. Quando a mídia falava dela, era de uma maneira meio estereotipada, ou era pra falar da aparência dela, ou porque ela era muito fraquinha. Na verdade, não é só nem dela, né? Mas todas as mulheres na política, elas são sempre estereotipadas, né? Exatamente. Tipo, sempre vão falar da roupa, cabelo, não sei o quê, menos de como ela é na política. Exatamente. Então a gente foi vendo tudo isso e a gente falou, bom, isso aqui é importante a gente estar vendo isso aqui agora, porque as candidatas que a gente vai pegar no futuro com o projeto, elas vão passar por isso também. Então a gente já vai aqui aprendendo a lidar com isso, vendo qual que é o jogo de cintura que você precisa, porque esse conhecimento vai ser essencial pra gente no futuro. Então, assim, apesar do resultado, né, da campanha da Marina em termos numéricos, não é um resultado que a gente pode captar muito em cima dele pelo número, mas o qualitativo da campanha da Marina trouxe muito aprendizado pra gente. Assim. Até hoje a gente continua aplicando uma série de estratégias que a gente usava lá. Olha que então massa. A formação do nosso time, a forma como a gente se comunica com o nosso time é muito parecida com a forma como a gente se comunicava com a militância. Que então, massa. assim, é bem... As estratégias que a gente tem de divulgação de várias coisas do Elas, a gente usa a mesma estratégia que a gente usava lá, entendeu? Porque o nosso trabalho na campanha era a mobilização, então a gente trabalhava, basicamente a gente tinha que ampliar, o nosso desafio era ampliar o número de apoiadores da campanha ao longo do tempo. Só que o desafio de toda a campanha é esse, só que você tem que ampliar até o ponto de você se eleger, né? Você tem que chegar num número, assim, que garanta a sua eleição, né? De multiplicadores ali de campanha. A gente não conseguiu, por razões óbvias, né? Que, essa meta não foi atingida, mas assim, o processo, e não teve a ver necessariamente com o processo, teve a ver com a própria estrutura da campanha, de ter pouco recurso, de não ter necessariamente, de não ter condição de contratar profissionais já mais experientes, entendeu? De repente, empresas. Não, e tem muito fato da sociedade também ainda não eleger tanto mulheres, né? Isso conta muito, assim. A avaliação, assim, mais política desse processo, que a gente costuma fazer assim, é que, de forma geral, para cargos no executivo, o brasileiro está acostumado com lideranças mais autoritárias. Então, nós somos um país que saiu de uma ditadura muito recentemente, a gente tem uma democracia muito jovem, e enquanto no mercado a gente tem mudado um pouco
essa forma de ver lideranças, né? A gente olha para o mercado, de repente o mercado já abraça um pouco essa coisa da liderança, que é a liderança pelo exemplo, que é a liderança que negocia, que é a liderança que é diplomática, que é a liderança que esse perfil de liderança já está sendo mais bem aceito no mercado, mas na política, e principalmente em cargos do executivo, a população não enxerga dessa forma. Quando a população se depara com uma liderança que não é autoritária, que não tem pulso firme, que não bota medo, digamos assim, o eleitorado tende a ver essa liderança como fraca. E não como uma liderança respeitável, e não como uma liderança que colocaria o Brasil em patamares internacionais muito mais respeitados do que a gente está hoje. Então, a gente não... É como se o brasileiro ainda realmente não está pronto. O Brasil, as instituições, enfim, o sistema, ele não está pronto para absorver esse tipo de perfil na política ainda, entendeu? Entendi. Infelizmente, assim. Mas é a análise que a gente faz, assim, porque não foi só uma questão de, sei lá, erro de estratégia ou, sei lá, falta de recurso. É um momento, é o contexto político que a gente estava vivendo, realmente não tinha espaço para uma liderança com perfil dela. Porque é isso, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, fazer a melhor campanha do mundo, se na hora quem tem que votar, né, ali, não votar, então... E a gente tem, é isso que ela falou, a gente tem esse costume da liderança ou autoritária ou de uma liderança populista, ou das duas coisas juntas. É isso que o brasileiro acaba votando numa presidência, né? E a Marina tem um discurso muito sóbrio. E muito meio termo, mas não é um meio termo de em cima do muro, é um meio termo de quem enxerga que os problemas são muito complexos, não é A ou B que você resolve. Você tem uma série de fatores que atuam ali para resolver aquilo. Então ela tem ela consegue enxergar isso, mas você conseguir compartilhar isso numa campanha eleitoral é impossível, porque a gente também estava num ambiente muito polarizado, né? Era Ninguém o PT e era o Bolsonaro. Tinha uma briga entre titãs ali, que a Marina tava no meio ali e o discurso dela não engatou, assim. Era um discurso muito calmo, muito sereno, muito racional, muito tranquilo. Não era isso que as pessoas queriam naquele momento, né? Entendi, total. Massa. E aí, vamos pra indicação de livro, então, pra gente fechar? Vamos. E aí, quais são os... Cada um vai indicar um? Como é? Não, a gente vai indicar um em conjunto. Na verdade, eu queria indicar dois, né? Eu queria indicar um que a gente trocou uma conversa antes, que eu falei muito sobre o empreendedorismo para subversivos, que é do Facundo Guerra. Esse a gente já teve indicação. Cara, esse livro é fantástico. Ele vive na minha cabeceira. Ele é minha bíblia. Porque tudo que ele escrevia, eu me sentia representada, assim. Porque ele fala do processo de empreender, de como é difícil, de como você tem que ter um fogo dentro de você que não se apaga de jeito nenhum, sabe? Então, assim, pra quem quer mexer com isso, eu acho essencial. E como a gente trabalha com questões de resistência, digamos assim, né? De botar a mulher na política e tal, tem um outro livro que eu acho muito interessante, que é o Regras para Radicais. Que é um livro que mostra de como você se articula estrategicamente para fazer resistência a grandes grupos de poder, grandes grupos, né, que oprimem ou que têm muito poder que você não consegue acessar. Então esse livro ele é bem estratégico, assim, ele é bem legal para você pensar em maneiras de se organizar enquanto ou organização, ou grupo social, ou grupo político, enfim, da maneira como você quiser. Ele dá essas dicas muito boas de como você usar o sistema a seu favor, sabe? Para passar para fazer a sua resistência. Então, acho que ficam esses dois aí. Top, muito massa. Antes da gente fechar, vocês querem mais alguma coisa? Deixar mais um recadinho, alguma coisa assim? Não, só acho pra seguir a gente, né? Seguir o Elas no Poder. É Elas no Poder BR, o nosso Eu vou deixar na descrição do vídeo também, vou deixar os linkzinhos todos. Legal. E assinar a nossa newsletter. Sim, boa. bit.ly/Elas. Massa, vou pôr também na descrição. E aí, essa newsletter é o quê? Vocês mandam atualizações sobre mulheres na política? A gente discute bastante sistema eleitoral brasileiro, mulheres na política. Então, assim, é uma newsletter muito boa pra quem gostaria de entender mais sobre política e não entende tão bem. Top. Gente, muito obrigada. Vocês que acompanharam aqui até o final, muito obrigado também. Quanto ao 55 Lab, vocês já sabem, né? A gente tem todos os nossos serviços aí no site. E se tiverem alguma dúvida, também podem me procurar. É isso, gente. Um beijo, muito obrigada. Tchau, tchau.